Oi, pessoal! No Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com a pesquisadora da história literária de Juiz de Fora, Marisa Timpone. Marisa é professora, escritora e estudiosa da vida e obra do poeta Murilo Mendes. No próximo dia 13 de maio, se Murilo fosse vivo, ele completaria 120 anos. A obra muriliana é a pauta da conversa de hoje, a partir de agora. Marisa, seja muito bem-vinda. É com prazer que estou aqui para falar do poeta Murilo Mendes, aquele que diz: sou poeta irrevogavelmente. O nome de Murilo Mendes, aqui em Juiz de Fora, ele está na Biblioteca Municipal, ele dá nome também à Escola Municipal, ele está na Lei de Incentivo à Cultura e no Museu de Arte Moderna. Mas as obras de Murilo Mendes, Marisa, o juiz forano conhece as obras de Murilo Mendes? Guilherme, o Murilo Mendes, sendo um poeta classificado dentro de uma tradição moderna, poderia ficar mais conhecido porque os versos seriam mais livres. Mas Murilo Mendes é um poeta que não é tão conhecido exatamente por ser um poeta intrigante. Um poeta poliédrico, que tem tantas faces que às vezes dificultam o entendimento. E ele esteve muito tempo fora do Brasil. Ele esteve um bom tempo na Europa, trabalhou na Europa, o que o distanciou um pouco da terra, mas não tanto que impedisse de ele escrever um livro que todo juiz forana, quando lê, todo juiz forana, quando vier ou já leu, entende, que é o livro A Idade do Serrote. Quando ele diz: nasci às margens de um rio afluente do Paraíba, de águas turvas, que fazia um grande esforço para alcançar o pai Paraíba. Dediquei-lhe na adolescência o minúsculo epigrama. Eu tenho uma pena do Paraibuna. É quando ele fala da relação com a terra, com o Paraibuna, alguém que, estando distante, que sonha estar aqui entre nós, porque a terra nunca o deixou em sua obra, como se pode ver no seu último livro, Hipótese, publicado em italiano, quando ele já sofre angústia, que ele tem um ponto muito nosso, que é o discurso da memória, que é uma marca da literatura de Juiz de Fora. Eu quero saber da senhora se o fato de o Murilo ter morado tantos anos fora do Brasil deixou o Murilo no ostracismo, e se a senhora vê que ainda falta um reconhecimento maior a tudo que ele produziu? Olha, pela grandiosidade do poeta Murilo Mendes, é óbvio que é necessário um reconhecimento maior. A cidade, agora, neste ano, recentemente, em fevereiro, ao ter nomeado 13 de maio como Dia do Poeta, já é uma forma a mais de reconhecimento do seu nome. Mas, e as faculdades, as universidades têm feito teses sobre o Murilo Mendes. Ele é trabalhado, eu mesma, como professora no curso de comunicação e de letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu trabalhava com a obra do Murilo Mendes. Mas ele não é um autor que você encontra em qualquer banca, em qualquer momento, e é citado a qualquer momento, como se faz com grandes outros poetas, como o caso do Bandeira e do Drummond, que também são poetas do modernismo. O Murilo já é citado de uma forma mais requintada. Talvez esse ostracismo seja exatamente pela qualidade dos seus versos, pelo fato de ele exigir uma fruição do que ele escreve, porque existe a possibilidade de você ler um texto por prazer ou por fruição. Por prazer você lê até um gibi, mas por fruição você tem que entender para depois gostar e aplaudir. O Murilo é um poeta que exige a fruição. Por isso, talvez, o ostracismo. Esse ostracismo, porque o Murilo Mendes, ele não é um poeta de fácil compreensão, não é uma leitura tão fácil
como os poemas do Drummond, como a senhora mencionou, como os poemas do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele dissera que Murilo Mendes era criativo, complexo e estranho. Eu fiz uma analogia, no meu entendimento, eu gostaria que a senhora explicasse e, por favor, me corrigisse se eu fiz um contraponto ser correto. O Murilo era criativo. Ele tem um livro chamado Murilogramas, e nesse livro ele cria palavras. Então, daí uma criatividade dele. Estranho, na medida que ele vai criando neologismos, nós temos na nossa literatura Guimarães Rosa, que criava neologismos, pode causar uma estranheza em quem lê. E o Murilo também era um poeta inovador, porque ao inovar com neologismos, ele cria um estilo próprio. Aí eu gostaria que a senhora comentasse, me corrigisse se eu fiz uma analogia correta. Perfeita a sua analogia. Murilo Mendes, essa parte dos murilogramas faz parte do livro Hipótese, que é o último livro dele em italiano. E os murilogramas são o quê? São murilograma, faz parte do livro Hipótese, mas, ou melhor, ele é uma segunda parte do livro Convergência, que foi o livro publicado ainda em vida por Murilo. E quando ele criou os murilogramas, que seria murilograma, grama, palavra, Murilo, palavra de Murilo, ele está criando o seu processo de suas próprias palavras. Por exemplo, ele tem um poema que se chama Palavras Orientadas em Forma de Tândem. Tândem seria uma bicicleta em que você teria 2 lugares de conduzir. E ele diz, olha, tente reconhecer que palavra você reconhece no poema que eu vou dizer. Preste atenção à primeira letra. Já estou dando dica, estou fazendo spoiler. Olha, Ardêmpora neclaus, Bisdrômina Gewolt, Canestrofa fanúria. E assim vai. Ardêmpora neclaus, Bisdrômina Gewolt, Canestrofa fanúria, Desdêmota, e vai montando o texto. Você vai dizer, que língua que você está falando? Parece alemão, né? Ele fala, Zerdaufla, Verbenia, que língua é esta? Mas o que você reconheceu na minha fala? Você não vê um alfabeto? Ardêmpora, Bisdrômina, Canestrofa. A identidade que você tem é uma identidade visual, sonora, do alfabeto sendo que é o único elemento de, vamos dizer, para você ter um significado. O significante ali, o que está ali apresentado é isso, é uma grande invenção. E esse processo da invenção nele, no livro Convergência, exatamente Convergência, onde estão os murilogramas. Ele faz, inclusive, algo que eu acho muito importante nesse livro. Ele cria um diálogo com os poetas, escrevendo na linguagem do Murilo, fazer frases, quer dizer, fora da frase, o que os outros poetas e autores escreveram. Veja o requinte da construção, não é? Então, quando ele fala do Guimarães Rosa, que você citou, quando ele fala Graciliano Ramos, ele vai falar como se fora esse autor falando. Então, ele faz esse recurso. O poeta Murilo Mendes, por esse processo inventivo, criativo, me fez dizer que está aqui na 4ª capa desse meu livro, o processo da invenção. Você está vendo a invenção nele. Exatamente isso que eu estou mostrando, que ele ressignifica, ele dá um outro significado, tá? A palavra numa poética assim, libertária, solta, aberta, que tem o trato com o olho armado, tem trato com o alegórico, com o lúdico, com o irônico, com o sagrado, com o profano, que se abrem convergência, especialmente nos murilogramas, e vai depois para a hipótese, quando ele escreve em italiano. Você veja que
isso dificulta o entendimento ao leitor, diríamos, um leitor comum, um leitor diário. Ele exige uma leitura mais aprofundada, dialogal, do autor com o outro. Você lembrou muito bem do nosso grande Guimarães Rosa, não é? É aquele que começa o livro escrevendo nonada. Que é nonada? Você vai entender que é nonada à medida que você vai lendo o Grande Sertão Veredas. E você vai entender no Murilo o que é Ardemplo, Necaus, Bisdômina, Gewolt, Canés, Profanúria, à medida que você vai abrangendo a obra do poeta Murilo Mendes. Ô Marisa, nós falamos anteriormente, né, a senhora citou A Idade do Serrote, e A Idade do Serrote é um livro de memórias, e são as memórias de Murilo Mendes aqui, em Juiz de Fora. Nesse livro, eu posso dizer que o Murilo, ele faz uma espécie de acerto de contas com o passado? É uma reflexão que ele propõe? Eu gostei demais dessa sua fala, Guilherme. Acerto de contas com uma reflexão que ele propõe. Eu entendo que é, acima de tudo, ter a pouca ressignificação, o resgate da terra. Ele resgata Juiz de Fora na Idade do Serrote, porque ele fala desse menino adolescente, das histórias do carnaval do Juiz de Fora, do tio Chicó, da rainha do Sabão, das lavadeiras do Paraibuna, que eles falavam que era, desculpa o ouvinte, Paraibunda, de tanto que as lavadeiras estavam ali deixando à mostra suas partes, o que dá até um certo humor ao texto, uma certa leveza a esse autor que, quando você chega para ler, por exemplo, Convergência, que tem o sintaxe e que tem os murilogramas, é completamente diverso desse Murilo na Idade do Serrote. Você, quando lê, por exemplo, na Idade do Serrote, ele falando das mulheres, da sua vida e na literatura, você tem outra leitura desse poeta. Eu acho muito bonito quando nós temos oportunidade de ler. Esta aqui é a obra completa do Murilo Mendes, publicada pela Aguilar, Murilo Mendes. Aqui tem A Idade do Serrote e os 32 livros que compõem a obra dele. Quando ele fala, né, Dona Coló, ele diz, Dona Coló cheirava a galinha molhada, vestia num polveroso vestido preto. Você imagina aquela mulher asquerosa, mas ele falou que aprendeu com ela a polida paciência, que Deus tem essa polida paciência, e com ela ele aprendeu. Ele fala, Deus amará os chatos? Né, Capitibiribas? Pode dizer. Não, nesse livro A Idade do Serrote, ele celebra a figura feminina no livro. Sim, muito bem lembrado, porque ele tem no primeiro livro, que é Poemas, uma homenagem belíssima para a Saudade, que é a viúva do poeta minha amiga, Maria da Saudade Cortesão Mendes, que já faleceu, que nos ajudou tanto na nossa pesquisa sobre Murilo Mendes. Eu quero falar da amizade do Murilo com o Ismael Neri, porque o Ismael Neri desenhava e o Murilo Mendes recolhia os desenhos do Ismael, e esses desenhos ainda estão lá, no Museu de Arte. Está. Essa amizade, Marisa, do Murilo Mendes com o Ismael Neri, era uma amizade bonita e sólida entre eles. E quando Ismael morreu, Murilo ficou muito impactado. E o que representou para o Murilo a morte do Ismael Neri? Olha, nós temos um livro, que acho que está aqui, que é o Ismael Neri e Murilo Mendes, Reflexo, Nós, Eu Digo. Eu, Marisa Timpone e a professora Leila Barbosa, que é minha coautora na pesquisa História Literária de Juiz de Fora. E nesse livro, nós temos aqui registrado, vou ler só assim, o que o Murilo fala de Ismael Neri,
sobre a morte dele. É um poema chamado Ismael Nery, que está à página 67 desse livro, quando ele diz: não é homem que recebe essa glória, o Verbo te criou desde o princípio para transmitir as palavras de vida. E embaixo ele diz: morres lúcido aos 33 anos, foi a idade que Ismael Nery morreu. Aos 33 anos, quando se fecha uma idade e se abre outra, mesma idade da morte de Cristo, não é? Morres porque nada mais tens que aprender. Murilo julgava Ismael Nery alguém cultíssimo, lúcido, sabia tudo da vida. E ele traz para a gente o princípio da filia, da amizade, mas de uma amizade incondicional, transubstanciada, inclusive, por essa vencimento da eternidade, porque Ismael vira uma estrela que já aqui, aquele que tudo sabia, aquele que tudo anunciava para o poeta. Marisa, tem 3 passagens na vida de Murilo Mendes que eu gostaria de comentar contigo. A primeira, 1910, Cometa Halley, em que ele diz: a poesia passa no rabo do cometa. Depois, o Murilo Mendes interno no Colégio Santa Rosa, lá em Niterói, ele foge para ver Nijinsky dançar no Teatro Municipal. E essa amizade com o Ismael Nery, que a gente acabou de falar. Esses 3 pilares, eles foram importantes para a construção das obras de Murilo Mendes. Esse olhar que ele teve, essa tríade foi importante? Como que a senhora vê isso? Importantíssimo. Murilo, no final, a última frase do livro Idade Serrote, que você já conversou comigo a respeito, ele diz: o prazer de ver, rever, ver, rever. Então, esse olhar, essa manifestação do conhecimento pelo olhar que ele teve quando ele viu a passagem do cometa Halley em 1910, marcou sua vida, não é? Essa observação do ver e rever. O fato dele ter fugido do colégio em Niterói para ver o balé do Diaghilev. Ele foi ver Nijinsky dançar um balé de Diaghilev no Teatro Municipal, a Casa das Artes, nesse país. E ele, quando foi ver esse balé, ele viu o que é, inclusive, a possibilidade da liberdade da expressão, a liberdade da escolha da produção artística, coisa ou algo que é comum na sua obra. Já disse que a minha tese é essa, é a invenção, é a liberdade, não é? É o poeta poliédrico de 1000 faces. E o Nijinsky traz, que falava, ver Nijinsky dançando é como um arco-íris. É uma reverência clara ao Nijinsky. No ano passado, a senhora lançou O Menino que Pulava, o seu livro infantil. Ele tem desenhos do Alberto Pinto e é uma obra inspirada na história de Murilo Mendes. Eu li o livro e eu percebi que lá nas páginas 11, 12, tem uma alusão a 12, tem uma alusão à idade do Serrote, em que a senhora comenta uma parte que o Murilo queria desbravar o mundo indo de cavalo à China. E é um livro que é também uma homenagem ao seu neto, Murilo, que na época em que a obra foi lançada, ele era um bebê ainda, era recém-nascido. A senhora acredita que com essa linguagem mais fácil, a senhora possa popularizar Murilo Mendes? Sim. Então, eu escrevi esse livro de uma sentada. E a inspiração veio ligando a minha família, que a vida inteira esteve ligada à história de Murilo Mendes, porque a vida inteira trabalhei para manter o nome do poeta, múltiplos projetos, como Murilo Mendes vai à escola, que fomos a maioria das escolas de Juiz de Fora, alcançamos um público de 20 mil pessoas, 20 mil alunos, para popularizar esse poeta, para fazê-lo mais conhecido.
Achei muito importante poder falar de Murilo, quando aqui a página 12 eu falo o que ele queria, o grande sonho, ir do Brasil à China a cavalo, que está lá na Idade Serrote. Aí eu brinquei, igualzinho o poeta, seu xará, Murilo Mendes, que nasceu em Juiz de Fora, pus até uma inferência aqui um tanto quanto madura para as crianças, mas as crianças adoram a leitura desse livro, eu vou comentar sobre isso. Que assim nos conta o seu sonho na Idade Serrote. Aí eu complementei. Chegou mesmo a pensar em fazer um túnel para chegar direto na China. Aí meu sobrinho, lendo esse livro para o filho dele, meu sobrinho, o Pedro, disse assim, ô papai, mas isso é de mentira, né? Como é que você vai virar direto aqui até a China? A tia Marisa fez isso aí, é de mentira, né? E o meu sobrinho riu muito com isso, e eu também, para você ver como a criança consegue viver a magia dentro da ideia do Murilo, do Brasil, a China, a cavalo. É um desejo muito bom, né, de você vencer espaço, tempo, porque o Murilo tinha esse desejo de vencer tempo e espaço para alcançar a eternidade. Lá no livro Bumba, Meu Poeta, um livro de 1931, o Murilo demonstra uma solidariedade à classe operária. Ele tinha esse engajamento social? Sim, o livro Bumba, Meu Poeta foi um livro que foi retirado da obra completa, feito pela José Olímpia, foi a primeira edição que saiu da obra completa do Murilo. Mas Bumba, Meu Poeta, ele tem um ritmo que vem do popular, que vem do Nordeste, que vem de um traço do cordel. E ele fala, comigo não violão, comigo sim bandolim. E esse engajamento dele fica muito claro. Ele dizia, ele tem um texto que ele diz que ele odeia os tiranos. Ele tem um texto onde ele diz que é necessário que nós tenhamos consciência da nossa classe. E essa consciência de classe nos vem, no Bumba, Meu Poeta, por exemplo, quando ele mostra esse povo simples que está ali, quando ele mostra essa linguagem simples. Se as pessoas lessem o Bumba, Meu Poeta, teria uma outra leitura do Murilo Mendes. Lê Idade Serrote. Olha só agora nós selecionamos 2 livros de fáceis leituras. Fica a dica, Meu Poeta. Né? Fica a dica. Fica a dica. O Juiz Forano, que queira o Brasil todo, nesse dia 13 de maio, eu até pretendo mostrar um Murilo mais popularizado, embora eu vá fazer uma palestra na JL, que vai sair, convido a todos para participar pelo Google Meet, em que eu vou falar desse poeta que é homenageado e que merece ser conhecido. E que merece ser conhecido pela sua genialidade e também por alguém que é extremamente gentil. A gentileza dele está, ele doa tanto para nós. Alguém que tinha conhecimento de artes, música, alguém que amava Mozart profundamente e que passou para nós essa sensibilidade da arte, nos deixou esse legado imenso, gente. Olha a obra completa do Murilo, só para vocês verem aí, olha, 1.782 páginas. Um livro que ele Marisa. Fala, amor. Marisa, a senhora disse que ele amava Mozart, e tem um episódio na vida de Murilo que ele abriu um guarda-chuva em pleno teatro porque ele estava indignado com a maneira que estavam tocando Mozart. Exato, porque o conhecimento dele era tal. Você veja como é que o Murilo, inclusive, tem um engajamento, uma linguagem de protesto. Você perguntou sobre o lado dele de protesto, eu vejo isso nele. Ele abriu o guarda-chuva indignado com Mozart mal executado. Né? Não mereceria estar sendo mal executado essa grandiosidade de construção rítmica que representa para nós Mozart. Murilo, que é poeta, que trabalha com ritmo, que trabalha com som, que trabalha com a palavra, que se diz, sou irrevogavelmente poeta, teria que protestar. E ele fez muito bem. Eu aplaudo Murilo. Isso eu aplaudo você por trazer Murilo Mendes para essa entrevista. Marisa,
para a gente encerrar, depois dessa conversa tão rica acerca de Murilo Mendes, lá no túmulo dele está escrito poeta. Foi a melhor definição para aquela lápide? Perfeita definição, porque ele já se disse, sou irrevogavelmente poeta. E que melhor nome definiria esse ser, esse homem preocupado com o humano, do que a palavra poeta? Poeta, para ele, é sinônimo de quê? Da amplitude, do eterno, de ter conseguido alcançar, através dessa palavra, a eternidade do ser. Sou poeta. Pronto. É perfeita essa lápide. Eu digo que na minha lápide deveria vir, foi sempre feliz. E ele escolheu poeta. Então, a felicidade desse poeta está em ser poeta. Pronto. É o que eu tenho a dizer sobre essa afirmativa. Eu tenho essa foto que a Isabel Torres, filho do Dr. Paulo Torres, me deu, e não a tenho aqui agora, mas, de fato, isso é uma consagração para um homem ser reconhecido simplesmente por esse epíteto poeta. Tchau, poeta. Marisa, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado. Não há o que agradecer, querido Guilherme. Você é fantástico. A sua pesquisa foi primorosa, buscou pontos importantes, inclusive, para fazer de Murilo um poeta mais conhecido. E alguém que tem a ver também com Juiz de Fora, nesse momento que a terra o homenageia, com o Dia do Poeta, 13 de maio de 2021. Foi sancionada a lei, e isso me orgulha muito. Muito obrigada a você, obrigada a todos que estão ouvindo essa conversa sobre Murilo Mendes. Podemos continuá-la a posteriori, principalmente se vocês pegam a obra completa do Murilo e debrucem sobre ela. Há muito que dialogar nisso. Um beijo. Não se esqueçam, Idade Serrote, Bumba Meu Poeta, é um caminho fácil para entrar nesse volume. Beijo para todos. Excelente dica. Se você quer começar a ler Murilo Mendes, essas dicas que a Marisa deu são sensacionais. A linguagem é acessível. Eu quero agradecer a você aí de casa que assistiu essa entrevista, pedir para você se inscrever no canal e, se gostou dessa conversa, dê o seu joinha. E eu não posso esquecer de mandar um beijo para a Leila Barbosa, que é amiga, coautora, junto com a Marisa Timpone, nas pesquisas da história literária de Juiz de Fora. Muitíssimo obrigado, Marisa, e até semana que vem, se Deus quiser, com uma outra entrevista. Um abraço e até lá. Um abraço a todos.